Esse episódio foi muito mais importante, muito mais profundo do que você pensa. O pessoal tá achando que é só mais um episódio, mas eu vou provar pra vocês que ele fala bastante coisa sobre o Boku no Hero Academia. Bem-vindos ao canal YouTube de Anime, meu nome é Daniel, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e vamos falar sobre esse episódio número 20 da quarta temporada de Boku no Hero Academia. Primeiro ponto é a socialização da Eren, né? Como eu falei no vídeo passado, essa socialização ela é abordada. Primeiro, o diretor fala levá-la para entrar em contato com a sociedade de maneira muito brusca, abrupta, ou seja, fazer ela entrar em contato de uma maneira direta com a cultura da sociedade, isso pode fazer uma coisa negativa, que é ela entrar basicamente num choque de cultura. O choque de cultura é justamente isso, você não está acostumado com uma coisa e você vê tanta coisa diferente que você não consegue assimilar. Por isso, é muito mais interessante, do ponto de vista de aprendizado e socialização, ela entrar em contato aos poucos com a sociedade e com a cultura, e de preferência por pessoas que tenham interesse na socialização dela, certo? Porque aí elas vão fazer isso de uma maneira mais lúdica, digamos, de uma maneira mais didática, mais gradual, né? Porque elas vão estar interessadas em o que ela acha, como ela está entendendo, o que ela está compreendendo dessa socialização dela, desse contato com a cultura. Os mais variados aspectos da cultura vão ser inseridos para ela, apresentados para ela de uma maneira mais suave do que se jogar ela apenas numa festa japonesa e lasque-se. Essa primeira parte ela é abordada e ela continua sendo abordada, porém colocando a Eren em situações. E aí nesse momento que coloca a Eren em situações, em contato com essa cultura, ele vai fazendo algumas piadas. Primeira piada, que é o primeiro contato que a Eren tem com a cultura, é o Mineta, que sempre doentio, fala que ele espera encontrar a Eren em 10 anos. Ou seja, a primeira coisa que ela tem contato é com um pedófilo. Sendo que, assim, ele não sabe nada dela. Eu acho que o Mineta ele sempre faz umas piadas meio sem sentido e fora de hora. Mas essa foi bem idiota, porque, além de tudo, ela tá totalmente fora do contexto da situação. Claro que dá pra você fazer a interpretação de que o autor tá querendo mostrar que ela vai entrar em contato com uma cultura pedófila. Mas não é, tipo, nenhuma questão de timing cômico ou quebra de expectativa. Eu acho que a frase em si, ela não tem o porquê existir ali, naquele momento. É só cringe. Não tem uma situação em que o Mineta fale isso pra ela de uma maneira, sabe, natural. É o primeiro contato que a menina tá tendo com ele fala, ó, daqui 10 anos te encontro. Saca? Não faz o menor sentido. E toda essa situação era totalmente diferente das outras piadas que vêm a seguir. Porque, por exemplo, no momento em que o Togata entra na UA e as pessoas se chocam porque ele tá ali, porque ele tava faltando muito tempo na UA, ele não tava presente nas aulas, né? As pessoas se confundem com a Eren como se fosse a filha do Togata. E elas assumem que ele não tá indo na escola porque ele é pai. E aí ele não dá uma resposta direta, confundindo as pessoas mais ainda e fazendo a piada. Ou seja, a piada tem contexto, ela tem sentido. São as pessoas chocadas com a entrada do Togata depois de tanto tempo na escola, sem entender o que está acontecendo, qual foi o papel dele, por exemplo, no que tem acontecido, certo? E aí elas chegam a conclusões completamente alteradas e ele faz piada com isso. Então há um contexto para a piada. E tem outros momentos com relação a isso. A piada, por exemplo, de ela confundir a cabeça do dragão com a mulher dragão. Isto faz sentido também, porque delimita bem a dificuldade que é para ela saber diferenciar e categorizar as coisas que ela tá vendo. Porque para alguém que nunca teve contato com coisas diferentes e pessoas diferentes, digamos assim, ver tudo isso faz ela tentar assimilar as coisas que ela tá vendo agora com as coisas que ela viu do passado. Então coisas semelhantes podem ser iguais. E aí agora ela vai fazer o trabalho de saber diferenciar as coisas que são semelhantes. Ela confundir a cabeça de dragão com a pessoa que parece um dragão faz todo sentido nessa construção que ela tá tendo que fazer dentro da cabeça dela. Ela tá aprendendo, como eu disse, assimilar e diferenciar coisas e situações. Outra piada muito boa é o cara que tem a habilidade de copiar as habilidades, né? Ele falando que vai criar algo totalmente original. Mas aí você vai ver, na verdade, só tá juntando coisas diferentes que já existem.
Ou seja, ele tá copiando uma coisa de fulano, copiando uma coisa de Beltrano, juntando as duas coisas, não necessariamente criando algo novo, mas apenas juntando. Ou seja, continua sendo uma cópia, embora seja diferente dos originais, porque o original A não tinha coisas do B e o original B não tinha coisas do A. Mas continua sendo uma cópia porque ele apenas está juntando, não está criando nada com isso, não está fazendo um resumo ou se baseando em. Outra piada que é muito boa para esse contexto de socialização da Eri, a hora que a Hatsumi fala que tomar banho é perda de tempo, e o Togata ainda solta um incrível porco, né? Mas isso faz todo sentido pra personagem Hatsumi, porque como ela é do grupo de suporte, ela meio que representa o trabalhador comum do Japão, digamos assim. Ela trabalhar por horas sem tomar banho e, por exemplo, fazer coisas como dormir no trabalho é uma coisa comum. O que não é comum é essa motivação toda dela em fazer isso. Talvez por isso que ela seja uma heroína, por manter essa motivação toda mesmo trabalhando pra caramba. E também é um pouco daquela questão de, se você faz o que você gosta, você vai trabalhar e você não se importa com outras coisas porque você vai estar trabalhando 24 horas com o seu hobby. Claro que não é bem assim, as pessoas, estafam e você fica cansado. Mas ela é uma heroína, então tudo bem ela trabalhar tanto assim. E junta tudo isso que foi mostrado, qual que é a conclusão da Eri sobre o que foi mostrado da cultura pra ela? Trabalhar muito. As pessoas trabalham muito, tá todo mundo trabalhando muito. Então, a conclusão que ela chega da cultura que ela está sendo apresentada é que as pessoas trabalham demais. Porque é isso que ela fala quando ela é perguntada pelo Togata e pelo Midoriya. Isso que ela entendeu de todas essas interações que ela foi apresentada nessa primeira parte do episódio. Então, para ela, a cultura japonesa é a cultura do trabalho. E falando sobre cultura, também tem um fato importante que é o diretor pedindo para o evento cultural ocorrer apesar da insegurança no país. Isso é um aspecto que eu quero abordar porque é importante. É aquele negócio, se você deixar o medo, a insegurança vencerem e colocar a cultura em segundo plano, você vai estar entrando num lugar muito perigoso, que é o de transformar o medo e a insegurança em algo cultural. A cultura nunca vai parar de existir, porque a cultura é uma série de comportamentos, uma série de eventos, digamos assim, de comportamentos que definem uma sociedade. Então, quando você deixa o medo e a insegurança basearem os comportamentos da sociedade, você está transformando eles em algo cultural. E a partir daí, a sociedade ela vai deixar de ter nuances positivas, coisas divertidas, danças, músicas, trabalho, certo? Para ter apenas reações a algo negativo. Ou seja, para sobreviver à insegurança. E aí, quando isso acontece, os vilões ganham, porque eles vão estar necessariamente no centro da sociedade e da cultura. A sociedade vai estar vivendo sob influência dos vilões, e não sob influência das pessoas que querem se divertir, fazer coisas interessantes, fazer arte, trabalhar com o que gostam e etc. E aí, meio que fecha um pouco essa questão da cultura, para abordar novamente a questão do Midoriya e da evolução do Midoriya como personagem, e também sobre como você deve lidar com as suas habilidades e com as pessoas ao redor, né? Como você se desenvolve, digamos assim. Tem um time skip aí de uma semana e o Midoriya está treinando com o All Might e fala sobre utilizar ferramentas para ajudar. Só que aí tem uma ressalva do All Might que é extremamente importante e fala muito com relação ao Gentle e a Labrava. E a ressalva é a seguinte: você pode utilizar ferramentas para te ajudar, você pode utilizar pessoas para te ajudar, as pessoas podem te ajudarem, mas não dependa delas. Isso é um aspecto muito importante. Você precisa de ajuda, mas não dependa dessa ajuda para fazer as coisas. E aí tem a apresentação do Gentle e da Labrava, que é literalmente mostrando que eles são interdependentes e que o Gentle, sem ela, sem a Labrava, não era ninguém, ele não consegue fazer nada. Tem todo o plano do Gentle que é engraçado, porque tem todo o plano dele e eles fazem uma volta gigantesca, ele vai, ele tem até uma parada para tomar chá. E nada disso importa, porque o que importa é chegar lá na frente da porta da Yue e conseguir abrir a porta com a habilidade da Labrava. Então assim, o Gentle tem o objetivo de ser aquele pseudo vilão que na verdade quer fazer a sociedade acordar e deixar de dar atenção para coisas supérfluas, como por exemplo a cultura.
por isso que ele tá atacando o festival cultural, porque ele não entende o valor dessas coisas na manutenção do bem-estar social. Então ele quer dar um sinal de alerta pra Yue de que ela deveria estar prestando mais atenção em formar bons heróis do que fazer o que está fazendo. E aí ele entende que se ele der esse sinal de alerta, ele vai estar contribuindo para esse foco da Yue. Então acaba que ele não entende o aspecto cultural, ele é completamente independente da Labrava e ele quer atacar a Yue para que ela foque nessa questão de se proteger. Então ele vai contra tudo que eu falei até agora sobre a questão positiva da cultura. Ele quer acabar com a cultura porque ele acha que a sociedade está perdendo o valor do herói. O herói está perdendo o valor. Só que quando você dá muito valor pro herói, você está dando muito valor também para o vilão. E essa que é a questão toda desse episódio e provavelmente desse arco. Você não dá tanto valor assim pro vilão, você dá valor às coisas do dia a dia e os heróis estarão ali apenas para ajudar a controlar a insegurança que existe nessa sociedade, mas não que isso seja algo central na cultura. E isso que é o importante. E eu acho que esse vídeo também responde muitos comentários que eu vi no vídeo passado sobre uma questão que esse arco é um pouco mais parado, esse arco não tem ação, esse arco não tem... esse arco vai ficando mais chato. É que assim, o autor preferiu abordar uma outra questão. E essa questão ela não depende de luta. Então a batalha, que é basicamente vai ser contra Gento e Labrava, ela é apenas um adendo, ela é um acréscimo. Ela não é um aspecto central deste arco. Então o Horikoshi preferiu nesse arco abordar um outro tema, e esse tema não exige luta. Por isso muita gente vai reclamar, por isso muita gente vai achar ruim, porque o anime é um anime de lutinha e de herói. Só que tá querendo abordar uma outra questão, que é abordar a questão cultural e abordar a questão do desenvolvimento pessoal com a ajuda de outro, mas sem depender de outras pessoas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações. E comente, porque como eu falei agora, eu vou sempre comentar o que o pessoal tá falando no vídeo passado. É claro que dessa vez eu não citei ninguém, porque eu tô abordando mais uma questão geral dos comentários do vídeo passado, mas se eu encontrar um comentário que vale a pena de fato comentar exclusivamente, eu falarei aqui com o maior gosto no próximo vídeo, tá ok?